Falar um pouco sobre romantismo, que é meu período favorito, né? E é até um pouco mais extenso, mas eu vou levar mais pro lado da arte em si, né? Claro, tem que estar todo o contexto histórico e tal, mas... Então, o romantismo, acima de tudo, foi um movimento. Quando falamos de movimentos, são acontecimentos na história da sociedade em geral que vão influenciando o ser humano. Na arte, na história, na literatura, no comportamento. Antes do romantismo, estamos falando de 1750, por ali, finalzinho do século XVIII. Então, antes de 1700, a arte, a música, o ser humano era totalmente voltado ao lado sacro, do padrão, do cânone. Tanto se fala em padrão hoje em dia, né? De desconstruir padrões e tal. Então é isso que eu quero chegar. Antes disso, o artista não era livre. Para se ser um artista ter conhecimento, será necessariamente ser ligado à Igreja Católica, ao clero, à monarquia. Tudo era muito mais fechado. A partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, é a democracia que impera. É a liberdade, fraternidade, né? Os ideais iluministas. Então, dá um pequeno panorama e ver como isso se influencia na arte e vamos falar o lado bom e o lado ruim disso. Então, vamos lá. É considerado o pai do romantismo Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, porque antes dele, a visão de mundo era de que quem manda é o monarca e acabou. Tudo é muito ligado a Deus, a religião, mas ele propõe uma nova perspectiva. Então agora o homem quer ser livre, o homem agora quer viver do conhecimento, do racional. Isso vai culminar nos iluministas, que eram um grupo de filósofos que queriam se desvincular da monarquia e da igreja. Alguns eram ateus, outros eram deístas, mas a maioria fugia desse padrão tal cristianismo em voga. Dentre eles tinha o Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, já falado, Montesquieu, Voltaire. Desses eu gosto mais de Voltaire. O Voltaire é muito mais a partir do diálogo, muito mais aberto às ideias. Mas o que mais influenciou foi o Rousseau, a visão mais romântica, digamos assim, no sentido literal e até abstrato. Ele vai falar de uma liberdade da educação, ele tem o Emílio, que é seu livro sobre a educação da criança. Não ver a criança como um adulto pequeno, mas como uma criança em si. Vamos propagar o conhecimento, é criada a enciclopédia. Antes disso, o conhecimento era fechado, como foi falado. Então, a enciclopédia é uma coletânea de livros, era a internet da época, né? A internet em páginas. Cada iluminista contribuiu um pouco. Enfim, esse movimento foi, digamos assim, patrocinado, influenciado por alguns homens pelos bastidores. Não vamos entrar em detalhes, mas tem homens maçons envolvidos, tem ricaços, até nobres, ex-nobres, mas eu não vou por esse caminho, você pode pesquisar sobre isso, mas para o campo da arte e da música, da literatura. Então, na literatura, o primeiro romance romântico é considerado o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, que foi um grande filósofo alemão também. Compartilhava esses ideais iluministas, era um grande estudioso das cores, das luzes, da literatura, adorava a literatura grega, que é o padrão. Então é aí que eu quero chegar. Há uma ruptura do padrão aí. Ser romântico é ser livre. Antes disso, na própria música, na música erudita, chamada de música clássica, mas clássico teve o classicismo, é música de concerto, né? Sinfonia. A música erudita, Mozart, Beethoven, Chopin, ela era sacra. Geralmente uma peça, um concerto, uma sinfonia, uma música erudita, ela era pedida por um eclesiástico, a igreja. O próprio Mozart, o seu Requiem, é uma canção fúnebre, belíssima, tem um coro em latim, mas é voltada para o sacro, para a religião, questão de Deus. A arte é totalmente voltada aí. Os primeiros poemas de Píndaro, na Grécia, são odes, louvores aos deuses e aos ganhadores das Olimpíadas. Tudo tinha um porquê, uma proposta, tudo muito esteticamente bem formado, sonetos. Qualquer poema antes do romantismo, dessa coletânea aqui, não tem título. Música não tem título. Se você pegar um poema então não tiver título, provavelmente é de 1750 para trás.
não é moderno. Então o poema não tem título. Soneto é soneto. Soneto 1, soneto 2, soneto 3. É dividido por algarismos. Soneto de Camões não tem título. Aquele soneto bem conhecido, né? O amor é fogo que arde sem se ver. A gente conhece pelo trecho, mas não tem nome, não tem título. E o mesmo vai para canções. Onde tem essa ruptura? Na música, com Beethoven. Beethoven já começa a nomear suas sinfonias. Tem a heróica, que ele dedica a um monarca, que eu não vou citar, mas depois ele até se arrepende, porque ele se tornou um déspota, um tirano. Então agora Beethoven, ele cria suas sinfonias, suas sonatas, sempre em homenagem a alguém, alguém de carne e osso, alguém que ele tem uma grande presteza, uma homenagem. Então agora o artista ele é livre, ele faz o que ele quer, não está mais ligado a nenhum vínculo sacro. Essa é a parte boa? Pode ser. Então no romance agora, os romances de folhetim, nos jornais, o autor fala do que ele quiser. Tem romance policial, Sherlock Holmes, romance psicológico, contos, crônicas, Edgar Allan Poe vai ser muito mais psicológico, é considerado até o criador do gênero do terror, Edgar Allan Poe, nos Estados Unidos. Então, a partir do romantismo, o artista ele é mais livre. O conhecimento foi propagado com a enciclopédia. A criação das universidades fica tudo mais democratizado. É a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o Iluminismo. E aí surgem até algumas ciências sociais. A sociologia já surge nesse processo revolucionário. Tanto que pode-se dizer, então, que todo sociólogo é de esquerda. Se o camarada de direita está na sociologia, está no lugar errado. Mas, enfim, por que falo isso? O próprio Augusto Comte, que é considerado um dos pais da sociologia, que está incluído nesse meio, ele foi próximo a Saint-Simon, que foi um dos revolucionários do socialismo utópico, que não é o de Karl Marx, né? Nós estamos ainda no gênese do movimento. E socialismo utópico, esse próprio Saint-Simon, ele propôs em 1825, você pode pesquisar se quiser, um livro chamado Novo Cristianismo. Então ele cria uma nova religião, para poder unir os homens em prol desse ideal que ele tinha. Veja que mesmo se distanciando do cânone da religião, de Deus, esses ideais científicos, humanos, sociológicos, filosóficos, ele admite que precisa de um aparato místico. É meio contraditório, meio peculiar. Mas enfim, voltando para a arte. Essa ruptura com o padrão, com o cânone, voltamos a falar dessa guerra do padrão e liberdade. Começa aí. Vai culminar em vários movimentos, como realismo, pós-estruturalismo, na questões filosóficas, sociologia, vai vir outros movimentos sociais, vão vir as questões das minorias, logo depois do feminismo, tudo parte pós-iluminismo. Então a parte boa é a democratização do poder, do conhecimento e da arte. Só que aí tem os poréns. A partir daí agora, teoricamente, qualquer um pode ser artista, qualquer um pode ser escritor. Qualquer um pode ser artista? Será que é bem assim? Você vê uma falta de aprofundamento a partir daí. Porque agora o individualismo do autor, do poeta, do artista, está sobre a obra. É a visão dele individual sobre o mundo. Quando o autor, o filósofo, tem algo a dizer, é profundo, essa obra é genial. Temos vários romances geniais aí. Pós-romantismo. Machado de Assis, Dom Casmurro. Temos Flaubert, Madame Bovary, que critica seus hábitos da sociedade. Temos vários contos de Edgar Allan Poe. Vários romances pós-românticos. Mas enquanto o artista não tem nada a dizer, ele já fugiu totalmente do padrão do cânone, não conhece a história em si, você vai combinar agora na arte moderna. Logo após tudo isso agora, o artista que escolhe o que vai falar. E quando ele não tem nada a dizer. Então isso reflete muito agora a arte contemporânea, de hoje em dia, atual, odierna. Você vê que as canções
Os livros, alguns folhetins perderam totalmente a profundidade. Assuntos totalmente banais. A questão dos diários. Antigamente tinha os hábitos de escrever diários. Tem os diários de Oscar Wilde, que escreveu o Retrato de Dorian Gray, ele tinha seus diários. Vários escritores tinham, escritoras, mulheres. O que seriam os diários hoje em dia? Seriam as redes sociais, são diários. São diários em imagens, em fotos. Porque o camarada não escreve muito, porque ele não tem nada a dizer. É tudo mais tedioso, banal, corriqueiro. Então a fuga do cânone, do padrão, remete a uma certa dessacralização e perda de identidade. Há uma guerra contra o padrão hoje em dia. Vamos desconstruir esses modelos estéticos rígidos. Isso já foi feito. Mas quem desconstruiu na época do romantismo, ao menos conhecia. Tinha algo a dizer e ia desconstruir. Agora que já está desconstruído, o que você tem a dizer sobre isso? E além disso, qual é o pano de fundo? Qual é o propósito? Há uma perda de propósito nessa grande era do vazio, né? Como já fala Gilles Lipovetsky, que é um escritor moderno, que vai falar sobre a nossa era. Assim como Zygmunt Bauman vai falar do mundo líquido, né? A modernidade líquida, amor líquido. Então tudo agora é meio líquido, desconstruído, despadronizado. E essa perda de padrão que vai ocasionando essa perda de identidade. Por exemplo, um livro, isso é um livro padrão. Eu vou quebrar o padrão do livro agora. Se o livro não tiver capa, não tiver página, se não tiver palavra, se não tiver conteúdo, e até onde esse livro vai continuar sendo um livro? Então, esses que são os pós e os contras do romantismo, do movimento, desse ideal de pensamento. Um pequeno comentário, né? Claro que isso vai muito mais abrangente. Então, sobre isso que eu queria me debruçar um pouco e pensar a respeito disso. Até onde nós estamos vinculados, presos ao cânone, e até onde nós podemos nos libertar, a liberdade, desvincular, desconstruir, sem perder a identidade da arte, do que é a arte em si.